Desde a primeira dívida ser escrita, antes de qualquer pacto ser quebrado, existia um reino escondido nas dobras da sombra e do silêncio. Uma noite sem lua encobre um castelo antigo, suas torres perfurando um céu pesado de segredos. Por corredores estreitos e cheios de névoa, a câmera desliza cada passo ecoando contra paredes de pedra ladeadas por retratos desbotados, cujos olhos parecem seguir. A luz bruxuleante de velas tremeluz sobre candelabros ornamentados, projetando sombras dançantes que se estendem pelos tetos abobadados. Partículas de poeira giram na penumbra, perturbadas apenas pela passagem silenciosa de figuras invisíveis. Um grande salão surge, dominado por uma imponente porta de cofre marcada com símbolos enigmáticos. O ar vibra com expectativa, como se as próprias paredes se lembrassem de cada promessa sussurrada na escuridão. No coração do castelo, um único livro-razão repousa sobre um pedestal, suas páginas amareladas e bordas queimadas. O leve arranhar de uma pena escreve sozinho, registrando dívidas que são mais do que financeiras, elas são espirituais, eternas. Enquanto a câmera se detém no livro-razão, as chamas das velas tremem e uma névoa fria rasteja pelo chão. O silêncio é quebrado por um distante e ecoante toque, o primeiro aviso de que algo antigo está prestes a despertar. Bem-vindos ao limiar da história, onde cada sombra esconde um segredo, e cada segredo é uma dívida esperando para ser paga. Você se lembra da trilogia Os Livros do Pacto? Aquele que os Bartolomeu quebraram no primeiro episódio? Aquilo foi apenas o começo. O primeiro degrau da trilogia Demi Finance foi apenas o começo. Agora, cada dívida não paga ganha vida própria, e o credor silencioso desperta. Eles têm 72 horas até o eclipse financeiro, ou todas as almas ligadas aos Bartolomeu serão consumidas. Esta continuação vai revelar que quebrar um pacto não traz liberdade, apenas transfere a dívida. O credor não aceita perdão. Assista antes que o eclipse alcance seu ápice. Em toda dívida habita um eco que não se dissipa no tempo, mas que se fortalece, ganhando vontade própria e uma sede que ouro algum pode saciar. Mas há trilogias que transcendem contratos rasurados. Viaje nesta ficção onde sombras que se alimentam de promessas quebradas e juros morais não pagos. O Credor Silencioso é o segundo ato desta trilogia que expõe o lado oculto dos acordos em Os Livros do Pacto, onde o financeiro e o espiritual não se entrelaçam, mas colidem em uma batalha por almas. Aqui, quebrar um pacto não traz liberdade, mas convoca uma força ancestral, para a qual o único pagamento aceitável é a própria essência. As consequências agora se manifestam. O Credor Silencioso, o segundo livro, mergulha nas profundezas de um acordo gêmeo, despertado pela ruína do primeiro. Entre o mundo material e um reino espiritual de contratos eternos, uma verdade se revela. Toda dívida, um dia, ganha um cobrador. Você está prestes a conhecer o preço real da sua liberdade. As consequências agora se manifestam. O Credor Silencioso não é apenas o segundo livro desta profundeza triológica, mas um acordo gêmeo, despertado pela ruína do primeiro. Entre o mundo material e um reino espiritual de pactos eternos, uma verdade se revela. Pois toda dívida, um dia, também ganha do seu cobrador. Então, aperte play, pois você está prestes a conhecer o preço real da sua liberdade. 5 anos se passaram desde que o pacto dos Bartolomeu foi quebrado. Uma calma ilusória paira sobre a cidade, mas uma inquietação sutil corrói as fundações da realidade. Bartolomeu e Isabelle, agora unidos por um propósito, sentem o peso de uma presença observadora.
Os pesadelos retornam, mais vívidos, e os símbolos financeiros tornam-se portais para um perigo invisível. A trama se aprofunda com a chegada de Alexander, o herdeiro perdido. Sua linhagem é a chave que o credor silencioso precisa para se manifestar completamente. Juntos, eles formam uma tríade de destinos entrelaçados, forçados a confrontar não apenas uma ameaça externa, mas os demônios de seus próprios arrependimentos financeiros e espirituais. A busca por respostas os leva aos arquivos mais obscuros da família e à descoberta do Livro das Dívidas, um artefato que cataloga o custo espiritual de cada promessa não cumprida. Eles aprendem que o credor não é um ser, mas uma consciência coletiva de todas as dívidas não pagas, uma teia de obrigações que busca se tornar uma única e poderosa entidade. A Academia do Equilíbrio começa a tomar forma, um farol de resistência onde ética e espiritualidade são ensinadas como antídotos para a ganância. A narrativa introduz a fusão entre tecnologia e misticismo, criando ferramentas para lutar em uma guerra que se desenrola em múltiplos planos de existência. A Academia do Equilíbrio começa a tomar forma, um farol de resistência onde ética e espiritualidade são ensinadas como antídotos para a ganância. A narrativa introduz a fusão entre tecnologia e misticismo, criando ferramentas para lutar em uma guerra que se desenrola em múltiplos planos de existência. A Academia do Equilíbrio começa a tomar forma, um farol de resistência onde ética e espiritualidade são ensinadas como antídotos para a ganância. A narrativa introduz a fusão entre tecnologia e misticismo, criando ferramentas para lutar em uma guerra que se desenrola em múltiplos planos de existência. A tensão culmina na profecia de um eclipse financeiro, um evento raro onde o credor silencioso planeja consumir milhares de almas de uma vez. A batalha final não será travada em campos de batalha, mas nos corredores de uma dimensão espiritual construída de números e contratos, onde o medo é a moeda corrente. O desfecho redefine o conceito de sacrifício e redenção. Uma escolha impossível deve ser feita: destruir o credor e arriscar o caos, ou redimi-lo, transformando-o em um guardião do equilíbrio. A linha entre o bem e o mal se desfaz, revelando que o verdadeiro equilíbrio reside na aceitação da responsabilidade por cada escolha, seja ela financeira ou espiritual. A ambientação expande-se para incluir locais sagrados, ruínas de antigos centros de comércio e a abadia nas montanhas, que serve como santuário. A arquitetura gótica dá lugar a paisagens oníricas, onde a realidade é moldada por dívidas e a luz luta para prevalecer sobre as sombras dos juros acumulados. Os personagens são levados ao seu limite. Bartolomeu enfrenta seu medo da pobreza, Isabelle sua dúvida espiritual e Alexander a ambição que herdou. Suas jornadas mostram que o crescimento nasce da adversidade e que a união de diferentes habilidades é a única arma contra uma força que explora divisões. A prosa mantém seu ritmo tenso, intercalando cenas de investigação meticulosa com confrontos espirituais de alta intensidade. As metáforas financeiras aprofundam-se, explorando conceitos de renegociação espiritual, juros morais e falência da alma com uma urgência palpável. O tema central é a inescapabilidade das consequências. Cada dívida, material ou não, deixa uma marca no tecido do mundo. O livro questiona se é possível true reparação e se o perdão pode ser aplicado a acordos que transcendem a vida e a morte. A estrutura mantém um equilíbrio entre avançar a trama principal e desenvolver os novos personagens, integrando-os organicamente ao conflito existente. Revelações sobre o passado da família Bartolomeu são dosadas, recompensando os leitores do primeiro livro sem alienar os novos. Os elementos sobrenaturais tornam-se mais ousados, com a introdução de guardiões espectrais, portais dimensionais e um confronto direto com a personificação do endividamento.
As regras deste universo espiritual são consistentes, tornando o impossível verossímil e a ameaça tangível. A trilogia demonstra sua versatilidade, equilibrando o tom sombrio com momentos de sacrifício comovente e esperança renovada. O humor é escasso, mas a centelha da resistência humana contra a opressão espiritual serve como contraponto emocional vital. O world building expande-se para incluir o Conselho das Almas, uma rede global de ex-devedores e guerreiros espirituais, mostrando que a luta pelo equilíbrio é coletiva. A sensação de um universo vivo e interconectado é solidificada. Conflitos não desaparecem, mas são resolvidos com ferramentas de diálogo e reequilíbrio, rather than com violência ou supressão. Tecnologias de consciência são desenvolvidas, permitindo que as pessoas visualizem o impacto espiritual de suas escolhas cotidianas. O livro culmina em uma cerimônia de passagem de guarda, não marcada por um ritual grandioso, mas por um ato simples de confiança e entrega. Esta passagem não é um fim, mas um renascimento, onde a semente plantada no primeiro livro finalmente frutifica, preparando o solo para um futuro infinito de possibilidades. A trilogia termina com um suspiro de paz conquistada, mas com os olhos voltados para o horizonte, vigilantes. A trilogia Os Livros do Pacto, como um todo, é um épico sobre a maturidade espiritual da humanidade através de sua relação com o valor. Através de 3 volumes interligados, ela traça uma linha desde a descoberta do problema, passando pelo confronto com sua personificação, até a integração da solução na sociedade. Os personagens evoluem de indivíduos assombrados para arquitetos de um novo mundo, sua jornada pessoal refletindo a da humanidade. A narrativa consolida-se como um gênero único, o thriller financeiro espiritual, onde as apostas são tanto eternas quanto imediatas. Cada livro é um estágio necessário: o despertar, a batalha e a reconstrução. A série conclui desafiando o leitor a não ser um mero espectador, mas a encontrar seu próprio papel na grande teia do equilíbrio. E, acima de tudo, prova que o patrimônio mais valioso é a paz de espírito conquistada através da retidão. Esta trilogia não é o fim, mas um manual para um novo começo, e seu legado é entregue agora a você. Por trás de toda fortuna há um credor. Por trás de todo segredo, uma dívida a ser paga. Esta é a Crônica do Despertar, onde Bartolomeu e Isabelle aprenderam que a liberdade do primeiro pacto era apenas o prólogo de uma obrigação maior, onde o silêncio não é ausência de som, mas a presença de uma dívida coletiva ganhando voz. Simbologias do primeiro livro, como o número 7 e os amuletos escurecidos, ganham novos significados e importância crucial. O livro Stair Steps revela-se apenas um volume de uma biblioteca maior, abrindo portas para o épico final. O segundo livro oferece uma experiência mais intensa e complexa, aprofundando-se nas questões filosóficas enquanto entrega uma trama de suspense acelerada. A accessibility é mantida, mas as camadas de significado exigem uma leitura atenta. A resolução deste volume é ao mesmo tempo conclusiva e profundamente aberta. Uma grande ameaça é transformada, mas uma nova e mais sutil surge no horizonte. O sacrifício de um herói redefine o custo da vitória, e o prenúncio de desafios futuros mantém o leitor em estado de reflexão e antecipação. Como ponte para o clímax da trilogia, O Credor Silencioso é uma obra mestra de tensão crescente e desenvolvimento de personagens. Ele cumpre a promessa de elevar as apostas e expandir o universo, sem nunca perder de vista o coração humano da história. Para os leitores que seguem esta jornada, a recomendação é absorver cada revelação, pois os detalhes mais sutis ecoarão no desfecho final. As peças do tabuleiro são movidas, e os protagonistas saem transformados, compreendendo que sua luta não é por riqueza, mas pela própria definição de valor.
Em última análise, o Credor Silencioso solidifica a trilogia como uma meditação poderosa sobre responsabilidade. A fusão entre o financeiro e o espiritual atinge seu ápice, mostrando que são faces da mesma moeda na economia da alma. O equilíbrio prometido é testado até seu limite absoluto. O livro termina com uma nova aliança forjada e um guardião redimido, mas o preço pago ecoa em silêncio. O segundo livro, O Credor Silencioso, explora o despertar de uma entidade forjada a partir de todas as dívidas não pagas da humanidade. Aqui, descobrimos que quebrar um pacto ancestral não apaga a dívida, apenas a transfere para um credor mais antigo e implacável. O foco se volta para uma consciência coletiva que não negocia e não perdoa, alimentando-se do desequilíbrio que ela própria gera. Bartolomeu, Isabelle e o recém-chegado Alexander enfrentam uma ameaça que não pode ser derrotada com força, mas apenas com um sacrifício que redefina as próprias regras do endividamento. Eles devem mergulhar em uma dimensão espiritual de contratos e números, buscando o contrato mestre que sustenta esta entidade. O livro introduz conceitos de redenção coletiva e a possibilidade de transformar forças destrutivas em guardiões do equilíbrio. A narrativa torna-se mais complexa, explorando a natureza simbiótica entre devedor e credor, e como ambos são prisioneiros do mesmo sistema. Em O Credor Silencioso, a tese central é que uma dívida ignorada não desaparece, ela ganha vida própria. Os personagens precisam encarar as sombras de suas próprias escolhas passadas, entendendo que são coautores de sua própria servidão. A Academia do Equilíbrio surge como um antídoto prático, um local para educar as futuras gerações sobre os perigos dos pactos desiguais. Alexander, o herdeiro perdido, personifica a luta entre aceitar um legado amaldiçoado ou forjar um novo destino. O livro também explora a tecnologia como uma espada de dois gumes, capaz tanto de rastrear dívidas espirituais quanto de criar novas armadilhas digitais. Rituais de confronto mostram que a verdadeira batalha é interna, uma guerra contra a parcela do credor que habita dentro de cada um. O Credor Silencioso é o espelho distorcido da ambição humana, um lembrete de que tudo tem um preço, mesmo que não esteja na nota fiscal. O livro termina não com uma vitória, mas com uma transmutação, onde o mal é transformado em responsabilidade. O terceiro e último livro, Estabilização do Equilíbrio, conclui a trilogia mostrando a manutenção diária da paz conquistada. A história avança para um futuro onde os ideais da academia são testados por uma nova e insidiosa ameaça: a apatia e o esquecimento. Os filhos dos protagonistas herdam um mundo em equilíbrio precário, onde a complacência é o maior inimigo. O livro explora o desafio de institucionalizar a sabedoria sem perder a essência espiritual que a originou. A estabilização é revelada como um verbo ativo, um processo de vigilância e adaptação constante contra as forças entrópicas do caos e da ganância. Os personagens idosos passam o bastão, confiando mas supervisionando, entendendo que cada geração deve redescobrir o valor do equilíbrio por si mesma. A narrativa enfatiza que o legado mais duradouro não é um império, mas um sistema de valores vivo e respirável, capaz de evoluir com o tempo. Este livro mostra que o verdadeiro fim da jornada é o começo de outra, ainda mais desafiadora, a de preservar a luz em um mundo que sempre tende à escuridão. Estabilização do equilíbrio também introduz a ideia de que a vitória final não é sobre erradicar o mal, mas sobre fortalecer suficientemente o bem. Os personagens aprendem que a sombra do credor silencioso sempre existirá, mas agora existe uma rede global de luz para contê-la. A academia se torna um organismo vivo, seus princípios se espalhando por sistemas educacionais, governos e corporações, criando uma imunidade cultural contra pactos espirituais. Nesta narrativa, testemunharemos Alexander, o herdeiro que não buscou uma herança, mas que foi encontrado por ela, cuja sangue era o elo perdido, para uma corrente que precisava ser quebrada. E acompanharemos o credor,
não como um monstro, mas como um espelho, a personificação de toda promessa quebrada e de todo juro moral acumulado através dos séculos. Através de dimensões de puro contrato e salas de arquivo espiritual, descobriremos que algumas dívidas não estão nos livros, mas nas almas. Neste mundo onde o abstrato se torna tangível, onde números têm peso espiritual e onde o equilíbrio é a moeda mais valiosa, a maior batalha será travada. Há de transformar um carrasco em guardião, usando como arma o perdão e a responsabilidade. Prefácio. Se o primeiro livro foi sobre encontrar a coragem para quebrar correntes, este é sobre encontrar a sabedoria para carregar o peso da liberdade. Ao escrever O Credor Silencioso, entendi que nossos demônios mais persistentes não são os que nos atacam, mas os que criamos através de nossas omissões e escolhas não curadas. A verdadeira maturidade espiritual começa quando paramos de culpar forças externas e reconhecemos nossa coautoria nas teias que nos prendem. O livro das dívidas nesta narrativa não é um artefato de horror, mas um convite à accountability. Cada entrada representa uma oportunidade perdida de integridade, uma chance de crescimento espiritual adiada. Assim como meus personagens, você descobrirá que enfrentar o credor é, no fundo, enfrentar a si mesmo. Neste volume, mergulhei no terror subtil da culpa institucionalizada e da dívida como um organismo vivo. Explorei o paradoxo de que para vencer um inimigo que é feito de nossas próprias falhas, Woman, Bichu nos render à vulnerabilidade da honestidade radical. Que esta obra ressoe como um chamado para acertar não apenas suas contas bancárias, mas suas contas kármicas. Para lembrar que cada ação, cada palavra não honrada, alimenta uma sombra que um dia baterá à sua porta. Agora, prepare-se para olhar nos olhos do espelho. Cinco anos de paz relativa se desfizeram como fumaça. Bartolomeu acordava suando, perseguido por números que sussurravam seu nome. 7 passos, 7 sombras, 7 horas no relógio. Era mais que coincidência, era uma assinatura. Isabelle sentiu primeiro, uma rachadura na realidade. Os amuletos no santuário escureciam e o livro Stair Steps pulsava. Em uma visão, ela viu a figura encapuzada. Olhos de brasa observando Bartolomeu pacientemente. Ela soube. Quebrar um pacto não era o fim. A carta chegou sem remetente, contendo apenas um símbolo. A marca do credor silencioso, nunca antes vista. Bartolomeu mostrou a Isabelle suas mãos trêmulas. Ela leu o significado nos arquivos antigos. Uma consciência de dívidas não pagas, ganhando forma. A busca por respostas revelou um herdeiro perdido. Alexander, um primo distante, vivendo no exterior. Sua fortuna minguava. Seus sonhos eram invadidos. Ele era o ponto de ancoragem, a peça que faltava. Bartolomeu viajou para encontrá-lo. Alexander recebeu Bartolomeu com desdém. Riu das histórias de pactos e entidades. Até que Bartolomeu mostrou os símbolos, os mesmos que assombravam os pesadelos de Alexander. O riso morreu, substituído por um silêncio pesado. De volta à cidade, Isabelle examinou Alexander. Sua linhagem era um ímã para a escuridão. Ele relutou, mas testemunhou as sombras no santuário. A realidade era mais estranha e mais perigosa que sua descrença. Ele concordou em juntar-se à luta. Eles mergulharam nos arquivos mais antigos. Encontraram menções a um pacto gêmeo. Se um fosse quebrado, o outro se fortaleceria. O credor silencioso era o verdadeiro poder, e ele estava agora totalmente acordado. A busca pelo livro das dívidas começou. Uma relíquia que catalogava o custo espiritual de cada falha. Rastrearam-no até Mr. Black, um colecionador obscuro.
Ele vivia em uma ilha remota, cercado por artefatos. Ele os desafiou para um jogo com stakes espirituais. O jogo era uma simulação financeira complexa. Bartolomeu e Alexander usaram seu conhecimento. Isabelle forneceu o apoio espiritual. Após horas de tensão, venceram por um fio. Ganharam o livro, mas com um aviso sombrio. De volta ao santuário, estudaram o livro antigo. Ele listava dívidas financeiras, emocionais e espirituais. Cada entrada tinha um valor e um prazo. O credor planejava um grande resgate em um eclipse. Absorveria almas suficientes para se tornar físico. O santuário foi atacado por sombras manifestadas. Isabelle lutou, mas estavam em desvantagem. Bartolomeu e Alexander voltaram a tempo. Juntos repeliram a investida, mas o local estava violado. Eles se mudaram para uma abadia secreta. Na abadia, uniram tecnologia e espiritualidade. Criaram um sistema para rastrear dívidas. Começaram a contactar devedores, oferecendo ajuda. Cada dívida resolvida enfraquecia o credor. Ele enviou um emissário, um ex-devedor corrompido. Bartolomeu enfrentou o emissário em um duelo espiritual. Usando o livro das dívidas, não o destruiu. Libertou-o de sua servidão. O emissão, Samuel, tornou-se um aliado e revelou o ponto fraco do credor, um contrato mestre. Eles convocaram o Conselho das Almas. Ex-devedores e guerreiros responderam ao chamado. Uniram forças para o confronto final. Dividiram-se em duas equipes, física e espiritual. O ritual para abrir o portal começou. A dimensão espiritual era um pesadelo numérico. Contratos flutuantes, paredes de assinaturas. Eles enfrentaram visões de seus próprios medos. Cada medo superado os fortalecia. Encontraram a profecia. 3 almas poderiam redimir o credor. O contrato mestre era protegido por uma barreira de medo. Para atravessá-la, enfrentaram seus maiores arrependimentos. Ao aceitá-los, a barreira cedeu. O contrato era massivo, irradiando energia negativa, e continha uma cláusula de resgate, um sacrifício de 3 almas. Era uma armadilha. Eles discutiram as opções. Alexander encontrou a brecha, reescrever o contrato. Pediram a caneta espiritual a Samuel. Enquanto Isabelle reescrevia, Bartolomeu e Alexander a defendiam. O credor manifestou-se, uma entidade de sombra e números. O debate foi filosófico. Dívida como motivação versus prisão. Isabelle terminou a reescrita. O contrato brilhou em dourado. O credor gritou, sua forma se transformando. A escuridão deu lugar à luz, a opressão ao equilíbrio. Alexander foi ferido gravemente no ataque final. De volta ao mundo físico, a condição de Alexander era crítica. Sua alma desvinculava do corpo. O guardião do equilíbrio, o credor redimido, ofereceu uma saída. Alexander aceitou tornar-se um mediador espiritual, um ponte entre mundos, mas sem uma vida normal. O eclipse financeiro ocorreu sem catástrofe, uma correção saudável, um alívio espiritual. Fundaram a Academia do Equilíbrio. Alexander tornou-se o primeiro reitor. Bartolomeu e Isabelle, ao seu lado, olhavam para o futuro. Anos se passaram. A academia floresceu. Bartolomeu e Isabelle se casaram. Tiveram filhos. Alexander treinou novos mediadores. O guardião visitava, orientando. O legado de equilíbrio estava plantado. Uma nova ameaça surgiu. A Nexus Financial. Pactos digitais, predação espiritual moderna. A nova geração, incluindo os filhos dos protagonistas, uniu-se. Criaram a Ecofin, uma plataforma ética. Derrotaram a Nexus com sabedoria, não força. O epílogo se estende por décadas. O mundo mudou, mais consciente, mais justo. Bartolomeu e Isabelle partiram em paz, suas almas unindo-se ao guardião. Seus ensinamentos ecoaram pelas gerações. A rede de mediadores cresceu, vigilante. O livro Stair Steps repousa em um museu, um símbolo de uma jornada concluída. Alexander, agora um ser elevado, guia em sonhos. A celebração anual renova o compromisso.
O equilíbrio não é um destino, mas uma viagem sem fim. Debaixo da fachada desmoronada da propriedade dos Bartolomeu, onde o luar se quebra em vitrais e o cheiro de dinheiro antigo paira no ar, jaz uma passagem proibida, o cofre das fortunas esquecidas. Guiados pela luz de velas e pelo peso dos segredos de seus ancestrais, Bartolomeu, Isabelle e Alexandre descem uma escada em espiral esculpida em obsidiana, cada degrau ecoando os arrependimentos de gerações. As paredes são forradas com retratos, olhos arrancados ou pintados por cima, observando silenciosamente enquanto o trio se aproxima de uma enorme porta de ferro. Esculturas ornamentadas retratam cenas de opulência que virou ruína. Banquetes apodrecendo em pó, moedas derretendo em sombras, contratos acorrentados. Uma fechadura em forma de gárgula rosnante não exige uma chave, mas uma oferenda, uma gota de sangue, uma confissão sussurrada de dívida. Lá dentro, o cofre é um ossuário de promessas quebradas. Prateleiras imponentes rangem sob o peso de livros-caixa encadernados em pele humana e folha de ouro. Suas páginas repletas de dívidas não pagas e fortunas esbanjadas. No centro, ergue-se um cofre colossal, sua superfície rastejando com mãos espectrais que buscam os vivos. Uma figura emerge da penumbra. O curador, um guardião magro e enigmático envolto em trajes finos esfarrapados, o rosto escondido atrás de uma máscara de moedas de prata manchadas. Com uma voz como metal enferrujado, o curador exige pagamento, não em dinheiro, mas em memórias de ganância e momentos de egoísmo. As sombras se alongam e o ar se adensa, enquanto cada personagem deve reviver suas transações mais sombrias. O próprio cofre parece vivo, sua arquitetura mudando, corredores se estendendo ao infinito, espelhos refletindo não rostos, mas cenas de culpa ancestral. O trio percebe que, para avançar, cada um deve confrontar o custo de sua riqueza herdada e os horrores silenciosos que ela alimentou. Enquanto o cofre se abre com um rangido, uma tempestade de penas negras e notas rasgadas enche a câmara. No coração do caos, um único item brilha, o medalhão da dívida, pulsando com uma luz sinistra, a próxima chave para desvendar o domínio do credor. Mas atrás deles, a porta de ferro se fecha com um estrondo. O cofre sussurra. Toda fortuna tem uma cova. A sua permanecerá sem sinal. A cena termina com a chama da vela se extinguindo, deixando apenas o som de livros-caixa espectrais distantes, virando suas páginas na escuridão.